As estradas surgiram para ligar povos que tempos atrás, apesar de estarem próximos, mal se conheciam. Estradas significam além do que visualizamos simploriamente. Rodovias vão muito além de conexões terrestres para alguns transeuntes. Caminhar é inevitável. Somos herdeiros desse chão que nos sustenta. Estamos novamente na estrada, desta vez acompanhando um projeto impressionante. É a Expedição Urubu na Estrada, que está levantando números assombrosos. A gente vai viajar com o Alex por um trecho do Brasil, identificando o porquê desses números, o porquê desta expedição. Minha história na expedição começa no Cariri cearense, nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato, na Chapada do Araripe. Antes de ir para a estrada acompanhar os levantamentos do pesquisador Alex Bajer, da Expedição Urubu, fiz minha primeira visita ao incrível Horto, terra de Padrinho Cícero. Monumento impressivo que nos faz refletir. Uma viagem espiritualista. Melhor ainda, acompanhado de um historiador. O caldeirão do Beato Zé Lourenço, na década de 30, né, o Beato Zé Lourenço, que tem uma história, ele é afilhado do Padre Cícero. E o Beato Zé Lourenço, depois de uma série de questões extremamente polêmicas, como a história, por exemplo, do Boi Mansinho, né, em que o próprio Floro manda matar o boi e os rumeiros não comem a carne desse boi porque achava que esse boi era sagrado e que obrava milagre. Você gosta de lugar mais complicado, coisa assim. Outro momento especial foi acompanhar a soltura de um bicho muito importante, uma raridade que pude filmar e aprender um pouco sobre este animal que merece muita atenção. Eu posso levar vocês até a nascente. Aí vem a decisão técnica. 10 metros para soltar outro não. Entendi. Então a gente solta um nesse trecho, lá em cima tem outro. Entendi. Na verdade foram alunos, ex-alunos do curso de Biologia, que viram o caranguejo, tiraram a foto, mandaram para mim, que eles sabiam que eu trabalhava com esse tipo de organismo. A princípio eu não acreditei, quando disseram, acharam um caranguejo e tal. Eu disse, e alguém estava comendo um caranguejo aí, um uçá, deve ter soltado, alguma coisa assim. Quando eu vi a foto foi um susto, uma surpresa. Dado a raridade dele. A raridade. A gente tem que lembrar que a gente está numa matriz semiárida, na verdade. A gente está numa região, embora a Chapada do Araripe você tenha uma exceção a essa matriz semiárida, mas a gente está num local que a água é um problema e esses organismos precisam de água, especialmente de água. Quando eu vi a foto foi uma surpresa, aí fizemos algumas expedições para tentar encontrar o organismo. Sem sucesso a princípio, fizemos 2 ou 3 incursões no local para achar, só achamos quando a gente foi à noite. E aí foi a primeira coisa diferente dele, e por isso talvez a gente não tivesse notícia desse animal na região anteriormente, que ele tem hábito noturno, né? Então à noite é que ele está
socializando, procurando comida, abrigo. Outra coisa muito interessante, depois com a evolução quando pegamos, fizemos todo o trabalho de descrição e identificação, na verdade tratava-se de uma espécie amazônica, o grupo dele é amazônico. E aí traz outro elemento, também diferente, que é um registro dessa história evolutiva da América do Sul, né? Então conta uma história do nosso continente, dessas oscilações climáticas que ocorreram aqui. Então em algum momento a floresta amazônica conseguia chegar até essa região e esse é um dos organismos que representa essa história climática do continente, vamos dizer assim. Bem, a zootecnia entra nesse processo como uma das áreas delas, que é a reprodução animal, e assim, produção do organismo. O projeto vem se caminhando para conservação da espécie, então, de princípio agora, estudo o comportamento dele. Mediante essas variáveis coletadas de comportamento, a gente tem como dar discernimento a tentar reproduzir esse animal para ter mais quantidade e, consequentemente, a gente conseguir povoar esse animal no habitat dele natural. A gente, partindo desse princípio também, né, que a gente já consegue, observou que ele consegue se alimentar em cativeiro, cria-se uma vasta expectativa que a gente vai conseguir uma reprodução e vai conseguir mais exemplares para ser colocado de volta à natureza. Mas nesse processo de descrição, na descrição a gente já constatou que a espécie já nasce para a ciência em risco de extinção. A sequência de preciosidades que vivi no Cariri, Crato, caiu como presente dos deuses para um apreciador da natureza. Pude ver de perto um pássaro raro, especial, uma pérola da avifauna, o soldadinho do Araripe. Quem me proporcionou essa maravilha foi o incrível Weber Girão, que também é uma preciosidade deste oásis cearense. O soldadinho do Araripe foi descoberto no município de Barbalha, no Ceará, que fica nas encostas da Chapada do Araripe, né? Um planalto sedimentar que divide os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, junto a uma nascente chamada Nascente do Farias, uma fonte d'água, e ele foi localizado próximo dessa fonte. Esse foi a localidade tipo, ou seja, a localidade da descoberta da espécie. É interessante que a descoberta de uma espécie de ave ela chama a atenção da sociedade porque estima-se que entre 98% e 99% das espécies das aves já tenham sido descritas para a ciência. Então sempre uma nova espécie surpreende. No caso do soldadinho do Araripe, ele chamou muita atenção porque ele era uma espécie muito vistosa, completamente diferente de tudo que já se conhecia. Chamou muita atenção não só da comunidade científica, por existir numa área que era considerada bem estudada, mas também por impactar os observadores de aves, as pessoas que se encantam com a beleza desse animal. É interessante a gente observar que o soldadinho do Araripe, como eu falei, ela é a única ave exclusiva do estado do Ceará. E nós tivemos aqui na Chapada do Araripe uma ave chamada Cratoave cearensis, uma ave pré-histórica, já foi extinta, né? E ela é uma ave fóssil, né? E é interessante que ela também é uma ave do que hoje a gente chama de Chapada do Araripe,
Na época não era uma chapada, era um leito de um corpo de água. E essa ave, que é a ave mais antiga das Américas, ela se extinguiu há 114 milhões de anos. E o soldadinho do Araripe, se ele vier a ser extinto, a gente trabalha para que isso não aconteça, ele vai ser a segunda espécie de ave extinta em 114 milhões de anos. Então é uma responsabilidade muito grande de deixar essa espécie se extinguir. Nós não estamos fazendo nenhuma caridade em tentar ajudar esse pássaro. Ele está, na verdade, nos alertando de que nós estamos numa situação, num barco furado. E a gente não percebe que, se nós não cuidarmos de fazer o reparo nesse barco, fazendo analogia com cuidar do meio ambiente onde nós estamos vivendo, não só ele se prejudica, mas antes disso, nós, como espécie humana, vamos prejudicar muito a nossa qualidade de vida e levar outras espécies à extinção. Muita gente vem para perto da Chapada construir suas casas, ter seu ambiente de veraneio e desmata. Então ele vem procurar mata e tira a mata. É um paradoxo. E por fim, um passeio pela Floresta Nacional. Estamos no complexo geológico Chapada do Araripe e na flona de mesmo nome. Esta é a primeira flona reconhecida pelo governo nacional em 1946. Vamos então conhecer a matriarca das unidades de conservação com uma equipe muito especial. Essa abelha que você está vendo aqui nesse tronco se chama abelha mosquito. Ela é uma das abelhas que é rara, essas abelhas aqui. É das menores que existem. O meu nome é Luiz Galdino, mas Luiz Galdino de Oliveira, mais conhecido por Mestre Galdino. Eu faço também um trabalho como na condição de guia, com alunos, dando aula de campo aos alunos. Muitas vezes, alguns engenheiros florestais me procuram para mim dar o nome das plantas para eles, para eu reconhecer as plantas para eles. Muitas vezes está fazendo um mestrado ou doutorado e me convida para dar um passeio na floresta para me indicar e dar o nome de algumas plantas para eles. Algumas que, quando chega a morrer, vira pó ou massa. E essa daqui, quando está na fase de decomposição, aí ela vira terra. Em vez de virar massa ou pó, ela vira terra. Essa aí, o nome dela é conhecido como pau-terra. Pau-terra na madeira. Isso aqui era um galho que já morreu, né? Já ficou em estado de decomposição. Muito bem, olha, nós estamos no Nordeste do Brasil, nós estamos no bioma Caatinga, mas por incrível que pareça, aqui nós temos Mata Atlântica e Cerrado. Então nós temos uma ilha de cerrado no meio da Caatinga. Nós estamos na Chapada do Araripe. Eu costumo dizer em verso assim: o Araripe, meu patrão, é um grande chapadão que dá gosto a gente olhar. Mede mais de 30 léguas de comprido esse pai d'égua no sul do meu Ceará. Do Araripe para o norte, todo rio tem por sorte no Jaguaribe cair. Já para o sul, todo riacho é no São Francisco que eu acho que eles acham de sair. Então nós estamos no divisor de água das bacias do Jaguaribe e do São Francisco.
a Chapada do Araripe faz a divisa do Ceará, Pernambuco e Piauí, e aproxima esse povo. Aqui viveram os grandes índios cariris, que foram, digamos, perseguidos pelos portugueses até a extinção, porque eles fizeram aliança com os holandeses, mas nunca se deram bem com os portugueses. Então, não interessava aos portugueses, aos lusitanos, escravizar, domesticar os índios cariris. Não, eles queriam era extinguir essa raça. Então, nós somos resistentes por conta da herança dos índios cariris. Então, na época de seca, secas calamitosas, secas assim que obrigavam a metade da população a se refugiar em outras áreas, né? Então, o famoso êxodo do Nordeste. Então, os refugiados ambientais do Nordeste corriam para o Araripe ou corriam para o Apodi. Então foi criada a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, que foi uma tremenda burrice, porque era para ter criado duas unidades, Floresta Nacional do Araripe, Floresta Nacional do Apodi, porque a distância de uma para outra são mais de 400 quilômetros. Acontece que a floresta foi criada em 46, mas só foi demarcada a gleba Araripe em 83. E a gleba Apodi nunca foi demarcada. Então essa nós perdemos inexoravelmente. E do meio da Flona do Araripe, a Floresta Nacional, com essa equipe maravilhosa que nos conduziu, nosso guia, Alex Bajer, que é responsável por eu estar aqui, eu me despeço. Show de bola! Histórias. Quantas histórias! Quantas paisagens! Quanta cultura, quanta oportunidade. A expedição Urubu na Estrada alcança além das faixas brancas demarcatórias. Ecologia de estradas ultrapassa as barreiras restritas da área de domínio das rodovias. Nós é que estamos inserindo essa feição, essa mudança de habitat, que é a estrada no meio da área de ocorrência de cada uma das espécies que a gente tem no Brasil e no mundo. O mundo precisa de mais ações. E é disso que eu participo aqui. Enfim, voltamos para a rodovia. A expedição precisa continuar sua missão. Por isso, é o Alex Bajer que nos guia a partir de agora. O projeto Urubu na Estrada ela é consequência de um trabalho que se iniciou há mais de 10 anos e que há 4 anos deu origem ao aplicativo Sistema Urubu. A partir disso, nós identificamos áreas críticas dentro do Brasil, principalmente unidades de conservação. E aí eu optei por fazer o meu pós-doutorado
viajando pelo Brasil e realizando diagnósticos nessas unidades de conservação que o Sistema Urubu identificou. Por isso, o nome Sistema Urubu e Urubu na Estrada. Em vez de usar uma planilha de papel que me obrigue a fazer as anotações e tudo, esse aplicativo já me ajuda a fazer a coleta de dados geográficos, tirar foto do animal, caracterizar a região de entorno a partir de campos que eu pré-defini para a pesquisa que a gente está realizando em todo o território. Bom, o projeto Urubu que nós estamos desenvolvendo nesse momento, ele é um grande diagnóstico que está visitando unidades de conservação, os nossos parques, as nossas estações ecológicas e outras áreas de preservação no Brasil inteiro, que vai realizar monitoramento em mais de 40 mil quilômetros de estradas e vai identificar quais são as áreas críticas, as unidades de conservação mais críticas de impacto por estrada em todo o território nacional. Que animal que é esse, Alex? Esse daqui, ele é um cachorro do mato, mas tem vários nomes aí pelo Brasil. Ele é chamado de cachorro do mato, de graxaim do mato, de raposinha. Até o momento, é uma das espécies com maior número de animais que eu tenho encontrado em todos os 8 mil quilômetros de estradas que nós já rodamos. O principal foco é a questão dos animais silvestres mortos nas nossas estradas, predominantemente nas unidades de conservação, mas obviamente nas outras estradas por onde eu estou passando. E aqui, da estrada, do meio do Brasil, no Agreste, eu encerro o nosso programa de hoje. Mas eu te encontro na semana que vem